Já sei que a técnica é importante, mas sei também que ainda agora vamos do princípio. Por exemplo, quando me dizes para eliminar as fotos erradas, sinceramente fico pouco à vontade. Julgo não estar ainda em posição de distinguir uma composição certa de uma composição errada. Ainda não. Olha, certo e errado são termos que, aplicados à fotografia, são um pouco exagerados. Apesar de muitos manuais defenderem que se as regras não se aplicarem com rigor, vamos inevitavelmente obter fotos erradas, a questão não é bem assim, é um pouco mais complexa. O que quer dizer? Isso é uma longa conversa, já vamos falar disso. Bom, era mesmo isso que eu queria. Vá. Primeiro tens de aprender a olhar fotograficamente, ou seja, entender o que a tua máquina fotográfica vê e qual a diferença em relação àquilo que tu vês com o teu olhar. Sempre que traduzimos uma imagem do real para o bidimensional na fotografia, perdemos inevitavelmente elementos e muitas vezes esse é o motivo pelo qual, quando voltamos a olhar para as fotografias, não experimentamos as mesmas emoções ou sensações que tivemos ao tirá-las, parecendo-nos, portanto, menos interessantes. É preciso aprender a entender qual é a essência do tema e, sobretudo, conseguir evidenciá-la retirando todos os elementos incómodos que possam arruinar as nossas imagens. Mas falamos de composição. E o que é isso exatamente? O que quer dizer? Bem, por composição entendemos o modo como o fotógrafo dispõe o tema principal no interior do fotograma e como os outros elementos aparecem no interior do retângulo. A maneira como se faz é precisamente o que caracteriza o estilo de um fotógrafo. E, portanto, as regras não interessam. As regras, apesar do que vem em muitos manuais que continuam a propô-las, na verdade não são assim tão necessárias e imprescindíveis. Por vezes fala-se de regras como se tratasse de gramática. Na verdade, a fotografia é uma atividade criativa. Temos de aprender a conhecer as regras para as saber e entender como elas podem melhorar a nossa foto. Mas nem sempre se aplicam obrigatoriamente. Muitas vezes é mesmo aconselhável infringir estas regras para conseguir fotografias muito mais interessantes. Então, como é que posso dar mais importância ao meu tema principal? Olha, primeiro que tudo, é preciso eliminar os elementos que possam perturbar e distrair a atenção do observador. Depois, trata-se de entender como se posicionam os outros elementos no interior do retângulo. Nem sempre apenas o tema, quer se trate de uma pessoa, um edifício ou uma flor, ou o que possa atrair o teu olhar, mas o que quer que se vá inserir no fotograma deve fazer sentido e ser útil para guiar o olhar do observador ou para o fim para que se tirou a fotografia. Trata-se, portanto, de dispô-los no enquadramento, procurando dar uma maior importância ao tema principal, seguindo mesmo algumas regras, como, por exemplo, a regra dos Sim. terços. Trata-se de dividir o nosso fotograma em 3 faixas verticais e 3 faixas horizontais. Isto cria 4 áreas no nosso fotograma chamadas linhas de força. 2 horizontais e 2 verticais. Os cruzamentos destas 4 linhas são precisamente chamados pontos de interesse. Se o nosso tema se posicionar nestes pontos de interesse ou ao longo das linhas de força, seguramente irá atrair substancialmente o olhar do observador. Então, tudo aquilo que vemos encontra-se em 9 partes diferentes. Sim, na realidade não é que esta regra seja sempre aplicada, porém seguramente ajuda o observador a notar um sentido de harmonia nas nossas imagens. E isto porque, de qualquer maneira, a regra dos terços é uma derivação da proporção áurea. Proporção áurea que precisamente foi codificada por Pitágoras e pelos seus discípulos e depois foi aplicada ao longo dos séculos, quer na arquitetura, quer na pintura, para criar imagens que sugerissem um sentido de harmonia e de equilíbrio. Por isso, o nosso olhar e o nosso subconsciente estão habituados há séculos a ver imagens construídas desta maneira. Se na fotografia sugerirmos esta ordem nos elementos que compõem o enquadramento, por certo que isso é uma consequência das imagens mais agradáveis e mais reconhecidas precisamente para o observador. Hum, e existem outras regras a considerar? Bem, sim, além da regra dos terços, existem outras maneiras para compor de forma correta uma fotografia. Por exemplo, utilizando a disposição dos elementos gráficos, usando as linhas, as formas que se encontram no nosso enquadramento.
Considera que existem estilos fotográficos e de pintura que se apoiam exclusivamente na composição, como nos quadros de Mondrian ou de Arban, estão apoiados exclusivamente em regras de composição que estão na base destas pinturas. Mas também na fotografia existem fotógrafos, como por exemplo Fontana, que têm criado as suas imagens exclusivamente olhando para composições extremamente corretas. Portanto, aplicar esta regra ajuda, mas existem casos onde precisamente se podem transgredir estas regras. E de que tipo? Tipo, nem sempre se deve colocar o horizonte no terço inferior ou no terço superior, tal como a regra aconselha, visto que isto se faz para dar o maior interesse ao primeiro plano, quando se coloca o horizonte no eixo superior, ou para dar o interesse ao céu quando se posiciona no terço inferior. Há situações em que o fotógrafo pode desejar sugerir uma ideia de ambiguidade, ou mesmo como primeiro impacto no observador, os instantes de indecisão, sei lá, por exemplo, fotografando uma cidade refletida num espelho de água. E nesse caso, se colocar a linha do horizonte bem na metade do fotograma, no primeiro impacto o observador ficará um pouco desorientado e, portanto, vai ter um momento em que deverá entender bem qual é a imagem real e qual é o reflexo. O importante é que, quando as regras não são aplicadas, isso seja feito intencionalmente e nunca por acaso, sempre com um fim criativo. Isto porque, de outra forma, iríamos incorrer em imagens falhadas ou consideradas erradas. Como eu costumo fazer. Uhum. Então, além da regra do cruzamento dos terços, há mais alguma coisa que devemos ter em consideração? Sim, há outros elementos importantes na composição fotográfica e que servem para tornar mais harmoniosa e mais agradável. É preciso ir à procura no nosso tema de linhas e não apenas das linhas físicas verdadeiras e precisas, mas também linhas imaginárias, ou seja, que possamos unir um ponto ao outro. São percursos ao longo dos quais o olhar do observador se vai certamente guiar e, portanto, uma ordem correta no interior do fotograma ajudará seguramente as nossas imagens a ter uma melhor composição. Então, também posso usar a perspectiva. Sim, as linhas de perspectiva também são importantes sob o ponto de vista da composição. Considera mesmo fazer convergir as linhas de fuga sobre um determinado ponto e posicionar nesse ponto o tema principal da nossa imagem. Por certo, isso vai atrair a atenção sobre o tema, mas mesmo a perspectiva aérea pode ser útil para sugerir uma ideia de afastamento. Considera que todos os temas perto da máquina fotográfica ficarão bem nítidos, enquanto à medida que tens alguma névoa entre ti e o tema, isso vai ajudar na sensação de afastamento. E então, para se obter essa mesma sensação, posso usar ou jogar um pouco com a profundidade de campo? Sim, pode-se mesmo utilizar o diafragma precisamente para aumentar esta sensação de afastamento. A profundidade de campo, porém, é reduzida ao mínimo para aumentar esta sensação Sim, de recordo. afastamento. Isso faz-se abrindo o diafragma no máximo da sua abertura. Se fotografares um tema utilizando o diafragma na sua abertura máxima, certamente que isto se reproduz de uma forma perfeitamente nítida, destacando-se maioritariamente do fundo que, à medida que se afasta do tema, vai sempre ter um efeito mais desfocado. E há mais alguma regra que devemos ter em consideração? Bem, um outro elemento que se pode usar de forma criativa pode ser o movimento, precisamente para transgredir um pouco as regras que determinam as fotografias sempre corretamente expostas, com o tempo certo e o diafragma certo. Considera que em determinadas situações pode ser útil mesmo fechar o diafragma de forma a alongar os tempos e fazer com que os temas em movimento nas nossas imagens apareçam como fantasmas que deixam um rasto. Isso é uma coisa que já me aconteceu tantas vezes, mesmo sem saber. Sim, no entanto, deve ser intencional este efeito. Se numa cidade pretendes dar a sensação de frenesim ou mesmo do movimento das pessoas à volta dos monumentos, colocas-te num ângulo da praça, no cavalete, fechas o diafragma de maneira a aumentar o tempo e seguramente vais ficar com os edifícios e todos os elementos fechados que ficarão perfeitamente nítidos, enquanto as pessoas que se movimentam no interior da praça vão deixar rastros que precisamente vão sugerir a ideia de frenesim e movimento na cidade. E o importante é o facto de todas as tuas escolhas serem perfeitamente conscientes, feitas para obter um determinado efeito identificável depois na fotografia. Então, composição, cruzamento dos terços, linha de perspectiva, certo? Perfeito, já tens todos os elementos para ir para a rua e fazer algumas boas imagens que depois podemos ver em conjunto, mas espero que não exageres nas regras, Nem hein? pensar, nem pensar.